lição de número 12, 21 de junho de 2026, será o dia que nós vamos ministrar a penúltima aula do segundo trimestre de 2026. A reconciliação de Jacó e Esaú. O texto áureo diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Gênesis 33, versículo de número 4. A verdade prática em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Na introdução nós vamos falar sobre a história da reconciliação de Jacó e Esaú, que é uma das belas demonstrações de poder transformador de Deus, né? Após anos de separação, quase 20 anos, né, entre a separação de Jacó e Esaú, e nesses longos anos houve mágoa, houve medo, e esses dois irmãos, no fundo, eles um dia queriam se reencontrar, né? São coisas familiares que acontecem, às vezes um fica com raiva do outro por algum motivo, mas no fundo é o mesmo sangue, né? Tem o mesmo pai, a mesma mãe, enfim. E essa história que nós vamos falar no dia de hoje, ela tem essa aí de dois irmãos, são gêmeos, né? Esaú nasce primeiro e, no caso, Jacó nasce segurando o calcanhar do seu irmão, né? Eles são diferentes, um é todo peludo, o outro não tem pelos como Esaú, no caso Jacó. Jacó é amado pela sua mãe, Esaú é amado pelo seu pai, havia parcialidade dentro da casa. Jacó era mais dentro de casa, Esaú já era caçador, que agradava muito ao seu pai Isaque. Então nós vamos falar sobre essa história. O número 1 aí, o ponto 1, irmãos em conflito, Jacó. Já falamos que ele era filho de Isaque e Rebeca, né? Seu nome significa aquele que segura o calcanhar ou suplantador. Isso é, ele era neto de Abraão, filho de Isaque. Desde cedo demonstrou desejo pelas bênçãos espirituais da família, né? Ele tinha esse desejo de ser o filho que levasse a bênção da primogenitura, que na verdade era direito do primeiro filho. No caso foi Esaú que nasceu primeiro, mas ele de alguma forma queria burlar isso, né? Quebrar essa regra, e com a ajuda da mãe nós todos já entendemos que ele conseguiu esse feito, né? Então ele foi lá até o pai dele e se vestiu com o vestido, as peles, né, de Esaú, e tinha o cheiro de Esaú, e foi até seu pai, que a sua visão já estava comprometida. E o pai, ao ouvir a voz de Jacó, identificou, disse: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E no fundo, no meu entender, o pai dele estava sabendo o que estava fazendo, né? Porque ele identificou a voz, né? A voz é de Jacó. É muito difícil imitar a voz de uma pessoa, pode ser muito parecida, mas cada pessoa tem a sua tonalidade de voz, né? Tem a sua maneira de ser, o seu jeito de andar, isso é a sua personalidade. Então, ele identificou isso, mas o cheiro era de Esaú. E deu a bênção para Jacó. Ao saber disso, Esaú ficou muito bravo, né, irado, mas Jacó deu um jeito de fugir da presença do seu irmão e foi a caminho da casa do seu tio Labão, né? E a aplicação que nós podemos fazer disso é que Deus não aprova nossos erros, não aprova, mas pode transformar nossa vida quando nos rendemos à sua vontade. Então Deus não aprova os nossos erros, né? Todo ser humano está aí à mercê de cometer algum erro, mas Deus é aquele que é justo, né? Não é por isso que nós vamos ficar querendo errar voluntariamente, mas involuntariamente podemos errar, né? Mas Deus é poderoso para nos perdoar e nos reconciliar. A segunda personagem desse texto é Esaú. Esaú era o filho mais velho de Isaque, como primogênito, possuía direitos especiais na família, né? Era uma lei da época da primogenitura, né? O primogênito
era aquele que herdava a bênção, né, espiritual do pai, do patriarca, e recebia muita coisa especial de Deus, né? Porém, ele desprezou a sua primogenitura, né? Como muitos hoje desprezam a salvação, né? Estão na casa de Deus, estão salvos, mas por algum motivo acaba trocando a salvação por coisas efêmeras, que não tem nenhum valor, né? Às vezes é o vício, as drogas, bebidas, enfim, jogos. Hoje tem muitos jogos aí na internet que aprisionam as pessoas, tornam-as escravas. E Esaú não deu muito valor à sua primogenitura, né? Naquele afoito, né, de querer comer um guisado, né, que Jacó tinha preparado com a ajuda da mãe, comeu aquilo e vendeu a primogenitura, né? Achou que seria uma coisa passageira, que era só aquele momento, mas Jacó levou a sério. E no momento certo ele foi lá e pegou a bênção que era para ser do irmão, né? Então, ao descobrir que Jacó havia recebido a bênção de seu pai Isaque, ele ficou muito ferido, né? Profundamente, decidiu vingar-se. Durante muitos anos carregou ressentimento contra seu irmão. Muitos anos. Isso acontece, né? Muitos irmãos de sangue acabam levando ressentimentos dos seus irmãos, e isso não é bom, não é bom para a pessoa, não é bom para a família. Isso pode acarretar doenças, né, psicossomáticas, que é a doença da alma e do corpo. Psique no grego é a alma e soma é corpo, né, psicossomáticas. E a maioria das doenças, vamos dizer, mais de 90%, elas nascem na mente, né, e depois elas descem para o corpo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso emocional, com amarguras, com ressentimentos, né? Com coisas que realmente nos atingem. Temos que nos livrar delas, né? Falar com Deus, colocá-las diante do Senhor e pedir uma saída para que nós possamos nos livrar desse mau sentimento. Então, a aplicação disso é que o ressentimento aprisiona a alma, né? A pessoa fica aprisionada. Mas o perdão produz liberdade e paz. A terceira personagem desta história é Raquel. Raquel era a esposa amada de Jacó, né? Ao ao retornar para Canaã, Jacó demonstrou preocupação com a segurança de sua família, colocando Raquel e seus filhos em posição mais protegida. Então, primeiro foram as suas esposas, que eram servas, né, das suas esposas titulares, as outras eram concubinas. Então, primeiro foram as servas e os filhos, depois foi Lia e seus filhos, e por último foi Raquel e Benjamim, no caso José, né? Benjamim ainda não era nascido, mas José, Raquel e José foi por último, que era a esposa amada de Jacó. Então nós vemos a proteção que ele deu para Raquel, que foi a última do pelotão, para o encontro com o seu irmão Esaú. Ele não sabia o que estava à frente, né? Porque Esaú por longos anos nutriu na sua alma um sentimento muito ruim contra Jacó, mas graças ao Senhor que já tinha trabalhado no coração de Esaú, né, as coisas foram controladas por Deus, a ponto que o encontro foi muito especial. Nós já vamos chegar nesse encontro, né? O segundo ponto é o encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação, Deus sempre entra em ação, né? Antes do encontro, Jacó estava tomado pelo medo e Esaú pela raiva, né? Dois sentimentos diferentes, porém são sentimentos que não são bons, né? Ele sabia que havia ofendido seu irmão e não sabia qual seria, né, a sua reação, né? Então ele se protegeu, né? Se protegeu. Até presente ele já estava bem administrado por Jacó, né? Era um grande administrador,
para o encontro com o irmão já dar um presente, né? Por isso buscou a Deus em oração, é o que nós precisamos fazer, né? Apresentar a Deus os nossos sentimentos, né? Aquilo que está prejudicando a nossa vida, a nossa alma. Então, na noite anterior, ele encontrou com Deus, né? Com o Senhor, lutou, né? Ele foi ferido na coxa, nós já sabemos a história, a ponto que os judeus até hoje não comem aquela parte da coxa do animal, né? Que Jacó, a partir dali, começou a manquejar, né? A mancar, porque ele foi ferido ali no nervo da coxa, né? Então ele lutou com o Senhor. Ele disse: eu não vou te soltar até que eu receba a minha bênção, né? A minha vitória, né? Então, quando Deus transforma o coração de uma pessoa, né, ele também pode preparar o coração daqueles que foram feridos. Então, Jacó, que o seu nome significava suplantador, enganador, aquele que segura no calcanhar do irmão, agora passa a se chamar Israel, né, que é o nome da nação de Israel até o dia de hoje, né, Israel. Então, a aplicação que nós podemos fazer nesse capítulo, nessa parte da lição, é que a verdadeira reconciliação começa quando colocamos nossos conflitos diante de Deus. E número 2, Esaú abraça e beija Jacó. Veja a atitude de Esaú, que foi muito linda, né? Abraçou seu irmão, beijou seu irmão. Ao avistar Esaú, Jacó se aproximou humildemente, inclinando-se 7 vezes. É o número da perfeição diante do seu irmão, contrariando todas as expectativas, né? Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou, beijou e eles choraram, né? Então a cena demonstra que Deus já havia tratado o coração de Esaú antes mesmo do encontro acontecer. Então o que nós podemos fazer de aplicação aqui é que quando Deus opera, o impossível se torna realidade. Deus operando, nada vai impedir, né? Operando Deus, que impedirá? O ódio pode ser transformado em amor e a separação em comunhão. E número 3, o verdadeiro perdão ou o perdão verdadeiro, né? O perdão de Esaú não foi apenas verbal. Tem pessoa que diz eu perdoo, mas não perdoou coisa nenhuma, né? Ele demonstrou amor sincero e acolheu o seu irmão. Que coisa mais linda, né? Jacó reconheceu a bondade de Esaú ao declarar: tenho visto o teu rosto, como se tivera visto o rosto de Deus. Está em Gênesis 33 e versículo de número 10. Então, o verdadeiro perdão elimina o desejo de vingança e abre espaço para a restauração, né? Então, o que nós podemos aplicar aqui é que perdoar não significa esquecer o passado. Não significa. Você não pode esquecer, apagar do seu subconsciente o que aconteceu. Mas decidir não permitir que ele controle o futuro. Então, perdoar não significa esquecer o passado, mas decidir não permitir que ele controle o futuro. E o ponto 3, a família de Jacó segue seu caminho, né? Os irmãos se separam. Após a reconciliação, os irmãos decidiram seguir caminhos diferentes, porque eles tinham muita coisa, né? Muito gado, e não dava para ficar numa terra só ali junto, né? Iriam ter problemas, como teve no caso Abraão e Ló, né? Aumentou o gado de Ló, aumentou o gado de Abraão e havia confusão entre os pastores, né, desses animais. Então, para não novamente surgir conflitos entre os irmãos, eles decidem se separar. Um vai para um lado, né, e o outro vai para Sucote, né? Jacó vai para Sucote e eles se separam por motivo óbvio, né, por a procura de espaço. Jacó vai lá para a terra de Siquém, né? Vai lá para aquela região
E ali ele coloca ali tendas para abrigar o gado, enfim. Aí continua a história, Gênesis 33, depois 34, né? Então nós vemos a separação. A separação não significa falta de amor. Às vezes ficamos longe por muito tempo dos nossos familiares, até dos pais, por motivos de que a vida segue, né? Cada um tem o seu roteiro, o seu destino, a vida segue. Você não vai ficar entre a sua mãe, seu pai, seus familiares a vida toda, né? Você se separa, cada um vive sua vida, vai ter filhos, como teve Jacó, como teve Esaú, né? Filhos, bens, tudo isso segue o seu roteiro, né? Mas uma decisão sábia para administrar os seus bens, foi o que eu disse, famílias e responsabilidades. Às vezes, muito junto também pode haver mais conflitos, né? Então, eles se separaram por motivo justo, de espaço, né? Não poderiam ficar juntos, porque isso iria trazer problemas novamente para os dois, né? Então, o que nós podemos fazer de aplicação aqui é que a reconciliação não exige que as pessoas estejam sempre juntas, mas que vivam em paz uma com as outras. Então, o que nós temos que procurar fazer é viver em paz. Se alguém não gosta da nossa pessoa, não quer ter paz, paciência, vai fazer o quê? Ninguém pode obrigar ninguém a gostar da gente. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Viver em paz com todos, né? Então, quando um não quer, dois não brigam. É assim que eu me comporto, né? Então, ninguém é perfeito, né? Nós cometemos falhas, né? Mas devemos procurar a paz, né? A amizade, a comunhão, né? Entre os irmãos, porque aquele que não ama o seu irmão que vê, como poderá amar a Deus que não vê? É uma pergunta que fica para a reflexão. O ponto 3 e número 2, Jacó não retorna para a casa de seu pai. É interessante isso, né? Ele segue caminho com a sua família, com seus bens, ele não retorna para a casa do pai. Embora tenha encontrado Esaú, Jacó seguiu para Sucote e depois para Siquém. Sua jornada ainda não havia terminado. Deus continuava conduzindo seus passos segundo os seus propósitos, A aplicação aqui que nós podemos fazer é que depois da reconciliação devemos continuar caminhando em obediência à direção de Deus. E número 3, do ponto 3, Jacó levanta um altar ao Senhor. Jacó tinha isso muito na sua vida, de reconhecer o que Deus fez. E ele levanta um altar, Ao chegar em segurança, Jacó edificou um altar e chamou de Elohe Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. Esse altar representava gratidão, adoração e reconhecimento da fidelidade divina. O que nós podemos aplicar aqui é que toda vitória espiritual deve ser em adoração e gratidão ao Senhor. E para concluir, a reconciliação entre Jacó e Esaú revela o poder de Deus para restaurar relacionamentos quebrados, Onde havia medo, surgiu paz, onde existia ressentimento, nasceu perdão. E essa lição nos ensina que nenhuma situação está fora de alcance da graça de Deus, quando permitimos que Ele transforme nosso coração. Somos capacitados a perdoar, restaurar vínculos e viver em comunhão. Então a lição central é que Deus continua sendo especialista em transformar conflitos em reconciliação e lágrimas de dor em lágrimas de alegria. Deus abençoe a sua aula, seus alunos. Um grande abraço.